Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33 é o nosso texto de hoje. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Que texto formidável, né? Só a leitura já nos desafia. Vamos ver a explicação e o aprofundamento desse texto. Desde o princípio da criação, o maior alvo de Satanás sempre foi a família. Foi justamente em um ataque certeiro ao primeiro casal, Adão e Eva, lá no Jardim no Éden, que o pecado entrou na raça humana. E desde então o diabo ele só tem aperfeiçoado as técnicas dele de atacar a família. E hoje em dia tem uma grande pressão na sociedade, em geral, em acabar com a estrutura familiar. Desde tentar acabar com a diferença sexual entre homem e mulher, com essas ideologias de gênero, há também a tentativa de destruir os papéis de marido e de esposa e também de retirar toda e qualquer autoridade da sociedade. É interessante isso, porque esse é o princípio da anarquia. E o que é a anarquia? Anarquia nada mais é do que o sistema político que nega o princípio de autoridade. Ou seja, é o estado de um povo que não tem mais governo. E nesses moldes, cada um pode fazer o que é certo aos próprios olhos. E a verdade é relativa. A ninguém você deve prestar contas. Cada um pode pensar do seu jeito. Mas a pergunta, será mesmo que é esse o plano de Deus? Quem foi que instituiu as autoridades? Será que elas são resultado do pecado? Quem foi que fez os gêneros sexuais, homem e mulher? Quem foi que instituiu o casamento? É óbvio que a resposta é Deus, porque nós sabemos que as Escrituras mostram isso. Logo, se nós queremos ter uma vida conjugal saudável e abençoada por Deus, nós devemos vivê-la da maneira de Deus. Isso não significa acabar com os papéis de autoridade ou acabar com as diferenças entre homem e mulher, mas sim compreender o que significa autoridade bíblica e entender a diferença dos papéis que Deus dá ao homem e à mulher. É sobre isso que esse texto que nós lemos trata. E para nós entendermos esse texto, 3 informações são muito importantes aqui. A primeira é que Paulo está falando de como nós podemos ser cheios do Espírito. Foi isso que ele disse no último sermão, que nós vimos no domingo, nos versículos 18 até 20. Ele disse que para que nós sejamos cheios do Espírito, nós precisamos primeiro falar a palavra de Deus uns com os outros, versículo 19. Ainda no versículo 19, adorar a Deus de coração. Versículo 20, dar graças a Deus por tudo. E versículo 21, nos sujeitar uns aos outros. Então, o que vai vir agora, a partir do versículo 22 e vai até o capítulo 6, versículo 9, Paulo vai tratar de alguns exemplos de como nós podemos praticar a sujeição de uns para com os outros. Em resumo, Paulo aqui vai falar como isso pode e deve ser feito. Em primeiro lugar, dentro do casamento entre marido e mulher, que é o texto dessa noite, até o versículo 33. Em segundo lugar, como nós podemos nos sujeitar no relacionamento entre pais e filhos, capítulo 6, versículos de 1 a 4. E depois, no trabalho entre senhores e servos, versículos 5 a 9 do capítulo 6. Ou seja,
Essa é a maneira de nós nos sujeitarmos nessas diferentes áreas da vida. E essa sujeição é um dos modos de nós sermos cheios do Espírito. E isso é importante porque, segundo Paulo, a nossa vida com Deus reflete os nossos relacionamentos. Então, se a vida cristã faz algum sentido, isso vai ser visto na prática do lar, no dia a dia. Porque qual é o valor de haver paz na igreja, se não há paz no lar? Nenhum valor. Essa é a primeira informação. A segunda informação é que a sujeição é um papel de todos. Não só da esposa, mas dos maridos, dos pais, dos filhos, dos servos e dos senhores, que é quem ele vai falar daqui para frente. E como que nós podemos saber disso? Olha o que ele disse no versículo 21. Ele está dizendo a todos os cristãos: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, parte do ato de você temer a Cristo implica em você se colocar debaixo do outro, seja ele quem for. Então, nesse texto, Paulo vai mostrar os papéis da esposa e do marido, como nós lemos, mas nós precisamos lembrar que os dois papéis representam a forma de como eu posso me sujeitar ou servir o outro em amor. Então, a esposa precisa ser sujeita ao marido? Sim, em submissão. Versículo 22 vai dizer isso. E o marido precisa ser sujeito à sua esposa? Sim, também. Amando ela e se entregando por ela, como diz o versículo 25. A gente vai ver isso muito mais claramente com os detalhes do texto. A terceira informação é que o papel em que Paulo gasta mais tempo, por incrível que pareça, não é o das mulheres, mas é dos homens. Perceba como nós lemos do versículo 22 até o versículo 24, nós temos 3 versículos falando do papel da mulher. Mas depois do versículo 25 até o versículo 33, Paulo está falando do papel do homem. 9 versículos. O que isso significa? Que a maior responsabilidade e iniciativa no casamento é atribuída por Deus ao homem. E se há algo mais difícil de obedecer, não é o papel da mulher, é o papel do homem. Porque como nós vamos ver, Deus diz: amem vossas esposas como Cristo amou a igreja. É o mais difícil. Não que o da mulher não seja difícil, obviamente. Então, o homem é líder do lar. Ele é o pastor da casa. E a iniciativa e decisão final sempre vai ser do marido. Ele vai prestar contas a Deus pela maneira com que conduziu a casa. Então, o papel da esposa é importante e é difícil? Sim, ele é. Mas Paulo gasta mais tempo falando do homem, e bem provavelmente porque nós somos aqueles que dão mais trabalho para Deus. Né, seu Aguinaldo? O nosso texto se divide em 3 partes. A primeira parte é uma orientação às mulheres, como nós já falamos, e a segunda uma aos homens, e no versículo 33 é uma conclusão, um resumo de tudo. Vamos olhar a orientação às mulheres, versículos 22 até 24. Paulo dá uma ordem no versículo 22. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido. O que é interessante aqui é que no texto original não há a expressão seja submissa. Literalmente a frase seria assim: mulheres, cada uma de vós ao seu marido. Por quê? Porque Paulo está falando seguindo a sequência do versículo 21. No versículo 21 ele diz: sujeitem-se uns, sujeitando-vos uns aos outros. E aí no 22 ele fala: mulheres ao seu próprio marido. Mas o que significa ser submissa? Primeiro a gente precisa definir o que não significa ser submissa. Primeiro, submissão não é inferioridade. Então a mulher ela não é inferior ao homem. Os dois foram criados à imagem de Deus. Os dois têm dignidade. E em Cristo todos são iguais em importância e são parte do corpo de Cristo. Deus ama tanto ao homem quanto à mulher de maneira igual. A única coisa diferente é a função que Deus deu para cada um. Então o homem foi designado por Deus para ser o pastor e o provedor do lar. E a esposa para ser auxiliadora do marido e mãe de filhos. Segundo lugar, submissão não é obediência incondicional. O que isso significa? Que a mulher não está presa a ter de realizar todas as ideias malucas ou os fetiches do marido. Há um limite para isso. Deus concedeu uma autoridade para o marido, certa autoridade, e se ele passar dessa autoridade, a mulher deve sim desobedecer ao marido. Então, ele não pode, por exemplo, de impedir ela de servir a Deus ou ordenar que ela peque contra Deus. Se ele mandar fazer isso, ela diz: até aqui eu não preciso mais te obedecer. Por isso, posto essas coisas, a gente agora vai para o que significa submissão bíblica. Essa palavra pode ser traduzida
talvez algumas versões vão trazer, por subordinação ou sujeição. É literalmente submissão. É você se colocar abaixo da missão de outra pessoa. No caso aqui é a missão do marido. Então, da maneira com que essa palavra aparece aqui, ela é uma decisão voluntária da pessoa. Não é algo que é imposto por alguém, mas é a própria esposa que decide fazer isso. Ela decide se colocar abaixo da missão e da proteção do marido. E Paulo explica como isso deve acontecer ainda nos versículos 22 e vai até o 24. Ele diz como a esposa pode ser submissa ao marido, de duas maneiras. A primeira ainda no versículo 22, como ao Senhor. Paulo faz uma comparação. Não é que a mulher deve se submeter ao marido como se o marido fosse o Senhor Jesus Cristo da sua vida, ou fosse o Deus da sua vida. A ideia é a de que ela deve se submeter ao marido como se fosse para Cristo. Ou seja, como se ela estivesse se submetendo a Jesus. Então, na prática, é como se por trás da autoridade do marido estivesse o próprio Senhor Jesus. Então, quando a mulher se sujeita ao marido, mesmo que ele não mereça, ou mesmo que ele não faça o seu papel corretamente, ela estará se sujeitando a Jesus. Logo, então, o compromisso maior da esposa não é com o marido, do tipo, eu me sujeito porque ele é o meu marido. Mas o compromisso maior da esposa é com Cristo, que significa, eu me sujeito porque Cristo me manda fazer isso, independentemente de como seja o meu marido. A segunda maneira é descrita nos versículos 23 e 24. Se a primeira é como ao Senhor, a segunda é como a igreja é submissa. Aqui nós temos outra comparação. Versículo 23, Paulo explica que a esposa deve se submeter ao marido porque ele é o cabeça da mulher. Cabeça significa autoridade, liderança, ou função de responsabilidade sobre o outro. E aí no versículo 23 nós vemos o que isso significa. É que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, não tem nada a ver com tirania, não tem nada a ver com abuso de poder. A ideia de cabeça é o contrário disso. É um papel de cuidado e não de controle. Então tem mais a ver com proteção e provisão do que com opressão da mulher. E como nós podemos saber disso? Porque o versículo 23 ainda diz que Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Ou seja, ser cabeça é ser aquele que se sacrifica para salvar e para preservar aqueles que estão debaixo da sua liderança. Esse é o verdadeiro líder. E esse é o papel do homem. Mas no versículo 24, Paulo ele diz que não está falando ainda do homem. Ele diz, estou falando da mulher. Por isso, assim como a igreja está sujeita, e aqui é a mesma palavra para submissão, ela só é traduzida com um outro sentido. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres devem ser submissas a seu próprio marido. E essa submissão, ele diz que deve ser em algumas coisas somente? Em tudo. De novo, não significa literalmente em tudo até o pecado. Então, se seu marido mandar você se prostituir, você não vai, porque isso é pecado. Mas tudo dentro daquela autoridade que Deus deu ao marido. É tudo dentro do propósito de Deus. E aí eu quero que você veja o paralelo que está acontecendo aqui. A igreja se submete à liderança de Cristo e a mulher deve fazer o mesmo diante da liderança do seu marido. Essa é a vontade de Deus. Mas aí alguns vão dizer aqui que Paulo está sendo machista. Outros vão dizer, principalmente as feministas, né? Outros vão dizer que isso não é mais relevante para os dias de hoje, que é uma coisa ultrapassada. Mas o que nós vemos aqui é a vontade de Deus para todas as pessoas, em todas as épocas. Mesmo que os tempos mudem, a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. E ela pode ser aplicada por todos nós, mesmo que o mundo, ou o nosso pecado, diga o contrário. Ela pode, não somente isso, mas deve ser aplicada por nós. Quanto à ideia de machismo, quem diz isso, que esse texto está sendo machista, é porque não entende de fato o que significava estas palavras ditas por Paulo na época em que ele escreveu. Como hoje em dia
apesar de muitos avanços, mas na cultura antiga as mulheres sempre foram tratadas com desdém. Vou dar alguns exemplos para vocês. Só para a gente ter uma ideia, havia uma oração que o judeu fazia todas as manhãs, em que ele dizia o seguinte: Senhor, obrigado por não ter me feito nascer gentil, que é pagão, escravo e mulher. Essa era a oração de gratidão de um judeu comum. Na lei criada pelos judeus, era comum o divórcio. Mas é interessante que só o homem podia se divorciar e a mulher não tinha esse direito. E ele podia pedir o divórcio por qualquer motivo. Por exemplo, se a mulher queimasse o arroz, ele tinha direito de se divorciar da sua mulher. E ela saía com uma mão na frente e outra atrás, sem direito nenhum. E sem voz. Os gregos, eles entendiam que as esposas serviam somente para criar os filhos e para cuidar das casas. E que os prazeres e o companheirismo eles encontravam só fora de casa. Um político grego antigo chamado Demóstenes, ele disse certa vez o seguinte, abre aspas: temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com o propósito de ter filhos legítimos. Fecha aspas. Os romanos diziam que as mulheres tinham o mesmo direito de uma escrava ou de um escravo. Então, quando elas eram filhas, elas eram consideradas propriedade do pai. E quando eram casadas, eram consideradas propriedade do marido. E certo historiador ele escreveu assim: a mulher tinha incapacidade legal idêntica à da escravidão, sendo sua posição descrita como imbecis. Essa era a visão da sociedade na época em que Paulo está escrevendo essas palavras aqui. Interessante, desde quando surgiu o islamismo, no século VI, o Islã não fala nada a respeito da mulher no seu livro sagrado, o Alcorão. A única referência da mulher no Alcorão é que o homem que morrer na Guerra Santa, em nome de Alá, ele vai ter 7 virgens no céu. Então, hoje mesmo, até hoje, a mulher muçulmana, ela simplesmente não tem nenhuma garantia de que ela vai para o mesmo céu dos homens. Não há nenhuma garantia de vida eterna para a mulher muçulmana. Por isso, quando Deus fala sobre o papel do homem e da mulher, ele dá à mulher uma dignidade que ela merece. Porque a mulher não é como pensava-se lá atrás, não é um cachorro sarnento que simplesmente deve obedecer às ordens do dono, que é o marido. Não. Para Deus ela é tão importante quanto o marido. Ela merece o respeito e ela merece a igualdade. Ela é tão cristã quanto o homem, ela é tão filha de Deus quanto ele. E ela tem os mesmos direitos que o homem tem. Mas segundo Deus, ela tem deveres distintos do marido. Deus criou ela para ser companheira do marido de uma maneira voluntária, livre, alegre e muito bem pensada. Submissão é uma grata aceitação do cuidado que o marido tem por ela. Isso aqui é interessante. Porque se esse é o papel que Deus deu à mulher, então, pensa um pouquinho, há liberdade em cumpri-lo. Por quê? Porque a verdadeira autodescoberta e autorrealização da mulher não vem dela se esforçar para imitar o homem ou para cumprir um outro papel, mas para cumprir o papel de auxiliadora que Deus deu para ela. Em outras palavras, é cumprindo essa missão que a mulher vai se sentir realizada e feliz, porque Deus a criou para isto. Pense um pouquinho comigo. A Bíblia vai dizer que Jesus, o Deus Filho, ele se submete à vontade do Deus Pai. E é por isso que ele veio morrer na cruz. Agora, quando Jesus faz isso, ele diminui quem é? Ele deixa de ser Deus? Não. Ele se torna menos importante do que Deus? Não. Ele simplesmente assume uma função diferente da do Pai para nos salvar. E assim deve ser a submissão da esposa ao seu marido. Não é uma diminuição de quem ela é, mas é uma função diferente da do marido. Ficou claro isso? De uma maneira bem prática, isso significa algumas coisas. Se preparem aí na cadeira, apertem o cinto. A primeira coisa é que esposas
vocês devem se colocar abaixo da missão do seu marido, não por causa dele, mas por causa de Cristo. Mesmo que o marido não mereça, é o que Jesus espera de vocês. Sempre se lembrem disso. Não façam por causa do marido, mas apesar do marido. E para Jesus. Uma segunda aplicação é a seguinte: esposas, vocês devem deixar de querer tomar a frente do lar, porque Deus colocou o seu marido nessa função. Esse é o conflito gerado pela queda ao pecado. Quando ambos comeram do fruto que Deus mandou que não comessem, Deus profere o julgamento para a mulher e diz: o teu desejo será para o teu marido. E a palavra desejo, ali em Gênesis 3,16, significa desejo de dominar o marido. Então a mulher, por fruto do pecado, ela quer dominar o marido, é natural da mulher. E toda vez que a mulher tentar fazer isso, ou se permitir fazer isso, ela vai ser infeliz. O que é impressionante é que mesmo que a mulher diga: não, eu sou a voz última lá em casa, pergunte para ela se ela se sente bem com isso. Ela vai sentir que é um fardo que ela não deveria estar carregando. Muitas vezes ela tem que fazer porque o marido não faz nada. Mas esse não é o papel que Deus deu a ela. O marido é o pastor e líder do lar. Há uma ilustração interessante, o Dr. Martin Lloyd-Jones, eu citei ele semana passada, quando ele fez uma visita pastoral a uma família lá no interior da Inglaterra. Ele percebeu que a esposa era quem sempre tomava a iniciativa. Foi ela que foi abrir a porta da casa, foi ela que recebeu eles, o marido só indo atrás dela, né? E ele percebeu que ela falava, ela respondia as perguntas e o marido só concordava com o que ela falava. Aí na saída, o Lloyd Jones ficou a sós, conseguiu. O marido foi na frente, né? Foi a primeira vez que ele foi na frente. Ele conseguiu ficar a sós com essa irmã e ele disse assim: minha irmã, eu posso te perguntar uma coisa, sem te ofender? Seja sincera. Quem manda nessa casa? Seja sincera comigo. Aí ela disse assim: ô pastor, meu marido é que manda. Aí ele perguntou: mas quem decidiu isso? Aí ela respondeu: eu decidi, mas é ele que manda. É interessante isso. Mesmo que o seu marido não seja um exímio líder do lar, o seu papel é permitir com que ele te conduza e auxiliar ele nesse processo. O seu papel é se submeter e não liderar o seu marido. Uma terceira aplicação é que, esposas, vocês devem ser submissas aos seus maridos em tudo que Deus ordena. Então, se o que o seu marido decidiu para a família não é pecado, e nem é abuso de autoridade, é a sua responsabilidade se colocar debaixo dessa missão e caminhar junto com o seu marido. É óbvio, aconselhando ele, apoiando o seu marido. Mas se ele decidir levar a família para a ruína, levar a família para o pecado, se ele decidir ser abusivo, ser imoral, ser ímpio com você, ou tentar te impedir de servir a Deus, não se submeta. E aí o conselho é: procure o seu pastor, busque um aconselhamento, talvez de cristãos mais maduros, sábios, porque a autoridade do marido tem um limite, e é o limite dado por Deus. Em quarto lugar, ainda estamos falando das mulheres, mas tem aplicação para nós homens, é que os maridos, nós precisamos saber que a nossa liderança deve refletir a liderança de Cristo. Então, se ser cabeça significa poder, então é poder para cuidar e não para oprimir. É poder para servir e não para dominar. É poder para facilitar a autorrealização da esposa e não para frustrar a esposa. Então nós não podemos usar a liderança no lar para o nosso próprio bel prazer. Ela deve ser exercida para benefício mútuo, não é tirania. É, como Paulo disse, agir como salvador da esposa. É fazer a nossa parte para que ela seja aquilo que Deus a planejou que fosse. Então, se nós fizermos nossa parte, a nossa esposa não vai ter dificuldade nenhuma em fazer a parte dela. Que esposa não tem o desejo de submeter a um marido que a pastoreia e a cuida como se estivesse salvando ela? Mas aí o marido pergunta: qual que é a minha parte como marido? Se prepara, é o que vem em seguida. Versículos 25 a 32 nós vemos a orientação aos homens. A primeira coisa que acontece no versículo 25 é que Paulo dá uma ordem. Maridos, cada um de vós ame a sua
mulher. Perceba dois detalhes aqui. O primeiro detalhe é que amar é uma ordem. O que isso significa? Que amor não é sentimento. Ele está dizendo amem. Porque sentimento não se controla. Logo, se nós somos chamados a amar, é porque é algo que se aprende e que pode ser praticado. Segundo detalhe é que só ao marido é dada a ordem de amar, mas à esposa não. Ah, quer dizer que a esposa não deve amar o marido? Bom, pelo menos aqui ele não dá essa ordem. Mas quando Paulo está escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 4, ele vai dizer que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem o marido e aos filhos. Então não é só o marido que deve amar, mas a esposa também. O fato é que quando o marido ama a sua esposa, como Paulo vai descrever nos versículos seguintes, o marido estará se sujeitando a ela no temor de Cristo. E esse é o papel claro que ele deve assumir no casamento se ele quiser ser cheio do Espírito. Mas no final das contas, mesmo que Paulo não diga que a mulher deve amar o marido, nesse texto, isso está implícito. Por quê? Porque submissão é você se entregar a alguém, como nós vimos aqui na explicação. E amor é você se entregar por alguém. Submissão é entregar-se a alguém. Amor é entregar-se por alguém. Então, no final das contas, são os dois aspectos da mesma coisa. É uma entrega de si mesmo. Mas a pergunta é, como que eu posso saber que é assim? Paulo vai explicar para nós como isso deve acontecer. Ainda no versículo 25, até o 27, ele vai dar a primeira maneira de como eu posso, como marido, amar a minha esposa. A primeira maneira é em sacrifício. Perceba no versículo 25 ainda, Paulo faz mais uma vez outra comparação. Ele diz, cada marido deve amar sua esposa como Cristo fez em favor da sua igreja. Mas como Cristo, o que Cristo fez? Versículo 25 ainda diz, primeiro, Cristo amou a igreja. A palavra amor aqui literalmente significa uma decisão e uma atitude de se entregar em sacrifício de alguém, mesmo que essa pessoa não mereça. Foi isso que Cristo fez por nós. Quando Cristo nos amou? Quando Ele decidiu agir em se entregar em sacrifício por nós, na eternidade. Quando Ele decidiu nos salvar e então veio a esse mundo para fazer isso. Perceba, a igreja não tinha nada de bom em si, mas Ele se entregou por ela. Segundo lugar, o que Cristo fez, versículo 25 ainda diz, Cristo não só amou a igreja, mas Ele se entregou pela igreja. E quando Jesus se entregou por nós? Na cruz, dando o seu próprio corpo para ser castigado no nosso lugar pelos nossos pecados. Terceiro lugar, o que Cristo fez, versículo 26, Ele fez isso para santificar a igreja. Santificar significa consagrar, limpar, separar, purificar. É a mesma expressão usada na época para se referir ao banho todo requintado que a noiva tomava antes do casamento. Então, na prática, o versículo 26 responde como que Cristo fez isso. Ele diz, tendo-a purificado com o lavar da água e pela palavra. Ou seja, é por meio do batismo e da pregação do Evangelho. Cristo nos santificou ou nos lavou ao nos limpar do pecado e da culpa, ao nos perdoar. Em quarto lugar, o que Cristo fez é descrito no versículo 27. Ele fez tudo isso para apresentar a igreja pura para si mesmo. Ele amou, ele se entregou e ele santificou a igreja para apresentá-la como uma igreja, primeiro, gloriosa. A ideia de esplêndida, literalmente com vestes limpas. Segundo, sem mancha, mácula ou erros. Terceiro, sem ruga ou imperfeições. E nada parecido, mas em quarto lugar, santa, pura e em quinto, irrepreensível, sem nenhuma culpa. É uma referência ao casamento entre Cristo e a sua noiva, a igreja, na Nova Jerusalém. Quando Paulo diz que Cristo fez tudo isso para apresentar a igreja para Ele mesmo, ele está dizendo, é o dia do casamento, quando Cristo verá a sua noiva pura, limpa, sem pecado, nas bodas do Cordeiro. Perceba um detalhe aqui. Para quem Cristo fez tudo isso? Para quem Ele vai apresentar a igreja dessa maneira? O que o versículo 27 diz?
para apresentá-la a si mesmo. Ou seja, pense nessa ilustração. Cristo vê a igreja imperfeita, suja, imunda, vestida de trapos, cheia de pecados, sem nenhuma beleza. Mas ele quis se casar com ela. E o que ele fez para se casar com ela? Ele disse: vai se limpar primeiro, depois nós casamos. Vai tentando se limpar aí. Foi isso que ele fez? Não. Ele a limpou e depois se casou com ela. Ou melhor, vai se casar com ela. E nós, como igreja, estamos sendo limpos por ele, para um dia nós nos casarmos com o noivo. Eu quero que a gente perceba a grande lição que Paulo está dando nesses versículos. A nossa obrigação é amarmos a nossa esposa, agora falando com os maridos, como Cristo amou a sua igreja. Cristo, como cabeça da igreja, não oprime a igreja, mas se sacrifica pela igreja, a fim de servir a igreja, para que ela fosse tudo aquilo que ele desejava. Isso significa, na prática, que nós maridos não devemos usar a nossa liderança para sufocar a esposa, para esmagar ou frustrar a esposa. Por exemplo, dizendo: você é imperfeita, você é incapaz de ser aquilo que eu desejo. Você nunca vai chegar lá. O que nós devemos sim é nos dar por nossa esposa, para que ela seja aquilo que Deus deseja dela. Então nós devemos nos sacrificar por ela para que ela cumpra o papel que Deus a deu. Então, nós precisamos nos lembrar que esse texto não trata dos nossos direitos, como muito marido faz. Tá vendo? Você tem que ser submissa a mim. Ele não está tratando de direitos. Ele está tratando de deveres. Ele não está falando você tem direito de ser cabeça. Ele está dizendo você é. E o seu dever é amar. E amor não é algo que arde no coração e que logo acaba. Amor é imitar a Cristo. E segundo esse texto, o que Cristo fez? Primeiro, amor é decidir se sacrificar por sua esposa. Eu vou decidir fazer isso. Segundo, é abrir mão da sua vida pela vida da tua esposa. Em terceiro lugar, é capacitar essa esposa para que ela seja tudo aquilo que você sonha. E em quarto lugar, é apresentar ela, só que aí é diferente de Cristo. Não é apresentar para você mesmo, mas apresentar para Deus. Isso aqui é muito prático. Significa o seguinte, que se a sua esposa ela tem, e aqui eu estou falando para vocês, tá? Esposas também. Se a sua esposa tem alguma deficiência espiritual ou moral, o marido não pode ficar somente se queixando ou pensando em largar a esposa. Significa que o marido é o responsável por santificar a esposa. Porque o marido é o pastor da esposa. E se a esposa está fraca espiritualmente, a responsabilidade final é do marido. Então, a pergunta é: marido, você quer que sua esposa seja submissa, seja madura, seja santa? Então trabalhe para que isso aconteça. Foi isso que Cristo fez pela sua noiva. O verdadeiro amor não é só o amor sexual, ou o amor erótico, ou o amor de amizade, mas, segundo Paulo aqui, é aquele que guarda qualquer resquício de egoísmo, que não procura a satisfação própria, mas que luta pelo mais alto bem daquela pessoa amada. Então o marido deve amar a esposa não por causa da beleza da esposa, mas para tornar a esposa bela. E na prática isso significa que quanto menos a esposa merece ser servida, é quando nós maridos precisamos servi-la. Quando ela está mais suja pelo pecado, é que nós mais devemos pastoreá-la. Quando eu era noivo, um pastor me perguntou o seguinte: você quer ser feliz? Aí eu disse: é lógico que eu quero. Ele disse: então não se case. Aí eu achei estranho, né? Aí ele perguntou segunda vez: você quer fazê-la feliz? Aí eu: agora entendi. Sim, eu quero. Então se case. Porque não é o amor que faz o casamento, mas é o casamento que faz o amor. É a decisão do marido de se entregar pela esposa feita lá naquele dia, com testemunhas diante de Deus.
É essa decisão que vai manter o casamento vivo. Há um autor que vai dizer o seguinte: amar é perder-se para que o outro possa se achar. Eu gasto a minha vida para que você se aproxime de Deus. Jesus é o exemplo disso e nós, maridos, devemos seguir os passos de Cristo. A primeira maneira é se sacrificando. A segunda maneira, nós lemos no versículos 28 a 32, como eu posso amar a minha esposa é em cuidado. Paulo propõe uma segunda comparação, e ele vai dizer que o marido deve amar a sua esposa, no versículo 28, como ao próprio corpo. Isso porque quem ama a sua mulher ama a si mesmo. E Paulo vai explicar o que ele disse no versículo 29. Ele diz: ninguém jamais odiou ou detestou o próprio corpo. E isso é óbvio. É interessante que até mesmo quem se suicida faz isso porque quer pôr um fim ao seu próprio sofrimento. No final das contas, também é uma demonstração de amor próprio. Então, é fato de que nós não precisamos nos amar, porque nós já nos amamos. E tudo que nós fazemos é para o nosso bem, ou pelo menos nós achamos que é para o nosso bem. Versículo 29 diz que ao invés de nós detestarmos o nosso próprio corpo, nós o alimentamos e cuidamos dele. E é isso, Paulo diz, o que Cristo fez em relação à sua igreja. Como assim? Versículo 30, Paulo diz que nós somos membros do seu corpo. Então, se naquela primeira comparação nós somos a noiva de Cristo, agora nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós os membros desse corpo. Cristo alimenta, ele nutre esse corpo e ele cuida. Literalmente a palavra cuida aqui significa aquecer. Com ternura, com carinho. É abraçar, proteger. Eu queria que você percebesse o que Paulo está dizendo aqui. Que nós somos membros do corpo de Cristo. E por isso ele cuida de nós, porque quando ele faz isso, ele está cuidando de si mesmo. Logo, se os maridos cuidam de sua esposa, eles estão cuidando de si mesmos. Mas por quê? Versículo 31, Paulo diz que é por isso, de nós sermos membros do corpo de Cristo, que o homem deixa seus pais, se une à sua mulher e se torna uma só carne com ela. Você lembra onde essas palavras já apareceram na Bíblia? Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Onde nós lemos que Deus cria e institui o casamento como um padrão para toda a humanidade. Mas a pergunta que Paulo responde é: por que Deus criou o casamento? A resposta é: por causa do relacionamento entre Cristo e a igreja. Ou seja, o casamento é uma grande ilustração do relacionamento entre Deus e o seu povo. E é interessante que é por isso que Malaquias vai dizer que Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque em geral o homem se divorcia, e aí eu digo homem e mulher, o ser humano, ele se divorcia por causa da dureza do seu coração e para buscar a felicidade própria ou uma vida melhor daquela que ele está tendo. Mas o divórcio é tão mau aos olhos do Senhor porque ele é uma deturpação do Evangelho. Por quê? Porque Cristo não se divorcia da sua noiva. Ele permanece casado com o seu povo, em aliança com o seu povo. Então, quando nós traímos Cristo e pecamos, mesmo assim ele não procura outra noiva dizendo: você não presta mais para mim. Ele insiste na nossa vida. E é por isso que a nossa missão é cuidar da nossa esposa, agora como maridos, como se fosse o cuidado do nosso próprio corpo. Porque, na verdade, ela é uma só conosco. Então, se a esposa sofre, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Quão triste é um marido que faz a esposa chorar e tem prazer em vê-la chorar. No final das contas, ele está sofrendo ali. Se a esposa sofre, estamos fazendo mal a nós mesmos. Se ela é fraca, nós somos fracos. Paulo diz no versículo 32 que esse mistério é grande. Essa ideia de o marido ser uma só carne com a esposa é grande, mas ele diz: mas eu estou me referindo a Cristo e a sua igreja. Mistério é algo dentro da vontade de Deus que antes estava oculto e ninguém sabia, mas que em Cristo ele revela ao mundo. Ou seja, Paulo está dizendo assim: o casamento é um grande mistério.
Ele é parte da vontade de Deus e que tem o significado último na pessoa de Jesus. Sabe o que isso significa? Que o casamento é uma pregação do Evangelho. Então, quando cada um cumpre o seu papel, a esposa sendo submissa e o marido a amando, o Evangelho é pregado mesmo sem palavras. Se algum descrente entra na sua casa e vê o seu relacionamento com o seu cônjuge, ali você vê o Evangelho sendo pregado mesmo que nada seja dito. Então, para nós maridos, se nós quisermos o nosso próprio bem, nós vamos fazer o bem para a nossa própria esposa. Quer dizer que se a esposa sofre, nós sofremos também. E se ela estiver cansada, por exemplo, pelos afazeres da casa, pelo cuidado dos filhos, nós também ficaremos cansados. Por isso, o desafio é nós também ajudarmos a nossa esposa no serviço da casa. E antes de pregar aqui, eu tive que conversar com a minha esposa. Fala, leia o meu esboço aqui, vê se de fato eu estou encaixado, ou pelo menos estou em busca disso. Porque teve um pastor que conta essa história, que um amigo do seminário dele, em casa era terrível, era briga, e panela voava, ele não fazia nada disso aqui desse texto. E aí uma vez ele estava dando uma EBD, e falando, os maridos têm que servir a esposa, amar a esposa, se sacrificar por ela, e ela levantou o dedo e falou, olha, ele está dizendo isso, mas ele não faz nada disso dentro de casa. Por isso que eu falei que esse é um dos textos mais difíceis para se pregar como marido. Porque eu tenho a maior avaliadora aqui. Mas a nossa missão é cuidar da esposa quando ela precisa. Por exemplo, com a louça. Por exemplo, com a limpeza. Com a criação dos filhos. Quando a esposa é cuidada, nós estamos cuidando de nós mesmos. E esposa feliz significa lar feliz. Marido feliz. Não é assim? Há um pastor que diz o seguinte: hoje em dia, há viúvas de maridos vivos. Mulheres que são abandonadas, mesmo com o marido em casa. Ele ainda diz, há maridos que querem viver a vida de solteiro. Que nós não sejamos egoístas, mesquinhos, descuidados. Nós precisamos alimentar e cuidar da nossa esposa, senão nós vamos passar fome e não seremos cuidados. Paulo conclui e diz que cada marido deve amar sua esposa como a si mesmo, como nós vimos, em sacrifício e em cuidado. E cada mulher deve respeitar o seu marido. Percebe a palavra diferente, né? Antes era submeta, agora é respeite. Respeitar significa reverência. É uma outra palavra para submissão. Em resumo, eu gostei muito dessa frase quando estava estudando, ela diz assim: o dever da esposa é respeitar seu marido. E o dever do marido é merecer o respeito dela. Isso é o que Paulo está dizendo nesse texto. Eu penso pelo menos em 4 lições finais sobre essa passagem, para encerrar o nosso estudo. A primeira lição é que o casamento tem mais a ver sobre Deus do que sobre nós. O casamento é uma ilustração do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. E o casamento é mais importante do que nós. Por isso que Deus odeia o divórcio, porque o divórcio corrompe a imagem do casamento celestial. Nós não podemos diminuir o significado do casamento. Ele não está aqui para nos servir e nem para nos fazer felizes. Primeiro é para que sirva como pregação do Evangelho. E obviamente, se nós cumprirmos o papel dado por Deus direitinho, naturalmente nós seremos servidos pelo outro. E, obviamente, nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Mas o casamento não foi feito para nos fazer felizes. Ele nos torna felizes quando cumprimos nosso papel. Isso deveria nos fazer pensar muito antes de pensar em divórcio, por exemplo. Nós deveríamos nos avaliar e ponderar se não somos nós quem temos falhado no nosso papel, antes de apontar o dedo para o outro. Isso deveria fazer com que os jovens que são solteiros, que desejam se casar um dia, pensarem muito bem antes de se casar. Porque aquilo que o outro é no namoro, ele vai ser no casamento. E nós casados aqui podemos dizer isso, né? Casamento não muda ninguém. Ele só aumenta os defeitos. Porque a convivência vai ser maior. Então, se
a moça não vê no moço alguém a quem ela possa se submeter, ela não deve se casar. E se o moço vê nela alguém a quem ele não vai poder se sacrificar, ele não deve se casar. Porque é interessante, há muitas pessoas que viveriam muito mais felizes se não tivessem se casado. E é uma grande pressão da nossa sociedade, né? A jovem passa dos 22, olha, vai ficar para titia. A Bíblia diz, nem todos precisam se casar. Deus dá o dom do celibato, que é a pessoa viver sozinha sem precisar se relacionar em um casamento, para servir a Deus. Então, essa pressão que nós jogamos para os jovens, você precisa casar, acaba fazendo com que eles se casem de maneira errada, com quem não deveriam, e acabam sofrendo para o resto da vida. Então, o jovem precisa avaliar muito bem antes de tomar essa decisão. A segunda lição sobre esse texto é que submissão e amor são definidos por Deus e não pela sociedade. Logo, são alvos dignos de serem seguidos, quando corretamente compreendidos. Por isso, mulheres, não é nenhum mal vocês se submeterem ao seu marido. Pelo contrário, é algo honroso, é algo digno. Porque fazer isso é obedecer a Cristo. E nós, maridos, mesmo que todos tirem sarro, nós precisamos amar nossa esposa. Se sacrificar por ela, cuidar dela. Mesmo que zombem de nós, quando talvez nos verem lavando a louça, ou tratando a esposa com carinho. É o que Deus espera de nós. É o que Cristo fez por nós. Terceira lição é que se não nos sujeitamos um ao outro no casamento, nunca seremos cheios do Espírito Santo. Você lembra que aqui nós temos um grande avaliador da nossa vida espiritual. Ser cheio do Espírito envolve o casamento. É isso que Paulo está falando no contexto. Então, um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo não são somente aqueles que fazem muitas coisas espirituais na igreja, mas principalmente aqueles que se sujeitam um ao outro dentro de casa. Então, é muito prático. Você quer saber se alguém está cheio do Espírito? Vá até a casa dessa pessoa e veja como ela trata o seu cônjuge. Se não há submissão, se não há amor sacrificial e cuidado, não há plenitude do Espírito. Pode ser o melhor pregador do mundo. Se ele não cumpre o seu papel dentro de casa, não está cheio do Espírito. E a última lição é que Jesus Cristo é o noivo perfeito, que mesmo antes de se casar, se entregou pela sua futura esposa. E essa noiva somos nós. Nós éramos inglórios. Nós éramos manchados, cheios de ruga, miseráveis pecadores. Mas mesmo assim, Ele nos amou. E mesmo assim Ele se entregou por nós. E Ele tem nos santificado para o dia do casamento. Então um dia nós não vamos mais ter nenhuma sujeira nas nossas vestes. Mesmo que nós falhemos hoje em cumprir o nosso papel dentro do casamento, naquele dia Ele vai nos restaurar. Ele não se divorcia de nós, mesmo quando nós pecamos. E esse amor imerecido, que é o amor que nos deve motivar a fazer o mesmo no nosso casamento. Submissão e amor são só respostas de gratidão a Cristo por tudo que Ele fez por nós na cruz. E não importa onde a gente tenha chegado no nosso casamento, Cristo é capaz de restaurar o nosso casamento. Se nós permitirmos que Ele seja o centro desse relacionamento. Que Cristo nos ajude a sermos como Ele, pela sua graça e para a sua glória. Amém.